Olá, buenas noches y bienvenido a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana. Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería del curso de Ingeniería Industrial, y estamos por empezar el cuarto seminario de la temporada 2021 de la UPA. En el primero hablamos sobre innovación. En el segundo y el tercero hablamos sobre problemas de logística, de vacunación, y hoy vamos a hablar del diésel verde. Y puede parecer raro que tiene el diésel verde que ver con Paraguay. Mucha gente no sabe que hay un enorme proyecto para la producción del diésel verde en gestación en el país, una de las mayores inversiones privadas en la historia del Paraguay. Y tenemos en el día de hoy la ingeniera María Luisa Arias de Lemos, que nos va a contar un poco sobre qué es el diésel verde y sobre este proyecto acá tan importante para el Paraguay. Junto conmigo está la profesora Verónica Rojas, que vamos a moderar juntos este webinar. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo, y buenas noches a todos los que nos están siguiendo por la página de la universidad. Quería recordarle a la gente que está asistiendo a la transmisión de Facebook que puede poner sus preguntas para la invitada en los comentarios a la presentación y que la invitada le va a estar respondiendo al finalizar la presentación. Muchas gracias. Exactamente. También con nosotros está el profesor Joel Prieto, responsable por la dirección de imagen de esta transmisión, y 4 estudiantes de la Facultad de Ciencias de Ingeniería: Tatiana Fretes, Alex Ocampo, Belén Garcete y Isaías Cáceres. Nuestra invitada de hoy es la ingeniera María Luisa Arias de Lemos. Ella es ingeniera química por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es una amiga de casi toda la vida, entramos juntos a la facultad, nos recibimos juntos también. Ella ingresó en la iniciativa privada y trabajó prácticamente toda su carrera en temas de combustibles y biocombustibles. Y también, hace poco tiempo, ella defendió su masterado en la Escuela de Química de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y siempre en el tema de combustibles y biocombustibles. María Luisa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos atentos para escuchar tu charla Diésel Verde, el biocombustible avanzado que puede producir Paraguay, estado actual y perspectivas. Por favor. Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de poder compartir con vosotros el conocimiento que tengo sobre diésel verde. ¿Puedo empezar? Bueno, tengo que volver. Mi idea en esa presentación es compartir con vosotros, a principio, es por qué hay biocombustibles en el mundo, por qué ellos son necesarios. Entonces, he apuntado acá 4 razones que nos ayudan a entender la razón de los biocombustibles. A corto plazo,
é ajudar na luta contra o cambio climático, fazer com que a temperatura não cresça. É também uma resposta maior ao crescimento de energia, pois dentro de um par de anos seremos 8 bilhões de habitantes na Terra, em 2050 10 bilhões. E outra coisa também é aproveitar ao máximo os recursos. Os recursos fósseis tendem a ser cada vez mais difícil de extraí-los e também podemos assim desenvolver uma economia circular, ou seja, o resíduo de um processo é a matéria-prima de outro. E, finalmente, ajudar no suministro de energia, ou seja, com os biocombustíveis podemos desenvolver suministros de energia locais, não necessitar de transmissão de energia e outras coisas como isso. São 4 rações importantes. A ração número 1, ela está tendo alguma força maior, ou seja, desde 2015, os países han acordado que a temperatura não deveria crescer por arriba de 2 grados. Isso não ha ocorrido, isso foi identificado em la reunião da COP de 2025, que era necessário fazer um trabalho muito grande por parte dos países para reduzir a produção de los gases que generam o efeito invernadeiro que genera o aumento de temperatura. Como 2020 foi um ano muito difícil para todos os países, a semana passada ha ocorrido uma reunião prévia da COP26, em la qual o presidente dos Estados Unidos ratificou o quanto Estados Unidos vai invertir no tema de ações de tecnologia, biocombustíveis e tudo mais, para garantizar que o efeito invernadeiro seja reduzido. Para que os que não conhecem tanto o que significa o efeito invernadeiro e o aumento de temperatura, eu hice acá uma diapositiva que nos apresenta, ou seja, normalmente os raios solares chegam à Terra e voltam à Terra. Quando há um efeito invernadeiro muito grande, ou seja, há uma concentração da queima de combustíveis, não somente do transporte público, mas das indústrias e outros itens que podem generar, há uma concentração de los gases, a concentração se queda maior, de óxidos de nitrogênio, de metano, de dióxido de carbono, e o que ocorre? A energia solar, os raios solares não conseguem envolver a atmosfera, há um calentamento da Terra. Então, já temos uma ideia agora por que ocorre esse aumento de temperatura, que uma grande parte é generada por la queima de combustíveis, e que os biocombustíveis podem reduzir isso. Acá eu puse uma diapositiva que ha sido hecha por BP, que é uma das empresas que antigamente se dizia uma empresa petroleira e agora uma empresa de energia, de como é importante fazer com que as emissões netas sejam zero para combater o efeito invernadeiro. BP tem um raciocínio que eu estou muito de acordo. Será muito difícil chegar a emissões netas zero, mas é importante estratificar as zonas e como podemos trabalhar. BP pensa em la primeira fase de suministrar energia, añadir biocombustíveis, e na segunda fase das refinarias melhorar sua produção, ou seja, não generar tantos gases que generam o efeito invernadeiro, e entregar ao cliente final um produto que traz um esforço de generar efeito, diminuir os efeitos de gases invernadeiros. Essa foi a melhor diapositiva que he encontrado. Bueno, agora que já temos uma ideia do conhecimento, vamos a dividir os biocombustíveis. Há biocombustíveis desde os anos 70, ou seja, e os biocombustíveis estão divididos em 3 gerações. A primeira geração, tecnologias convencionais, se utiliza cana-de-açúcar para produzir álcool, maíz para produzir alcohol, e generalmente aceites vegetais comestíveis, como soja, canola, para produzir inicialmente
el biodiesel, que es un éster. El problema de la matéria-prima de las primera generación es que ele está competindo con el espacio para plantar alimentos. Então, essa é uma pergunta que muitos estão fazendo, alguns até contestam que o coche elétrico pode ser uma solução. Eu não creio que seja. Agora vou falar um pouco sobre o que são as matérias-primas de segunda geração, que serão as matérias-primas utilizadas no projeto que será implementado em Paraguai. São árvores que não são comestíveis, são resíduos agrícolas, resíduos florestais, resíduos de poda, resíduos orgânicos que já cumpriram sua função alimentar, resíduos de animais e resíduos de cocina utilizados. Os três últimos pontos são as matérias-primas mais utilizadas em Europa e Estados Unidos, porque eles têm uma logística de recorrer esses materiais que em alguns outros países ainda não está implementada. E, por último, temos a matéria-prima de terceira geração, que hasta agora não há nenhuma planta a nível industrial, aí sim, em Noruega, a empresa norueguesa, não me olvidei o nome, da petroleira, está desenvolvendo um projeto para industrializar a fermentação das algas para produzir biodiesel. Ou seja, as algas hoje têm 35% de aceite em seu organismo. Já falamos dos três tipos de biocombustíveis de acordo com a matéria-prima. Então, agora vamos tentar entender o que são biocombustíveis avançados. Os biocombustíveis avançados só podem ser os biocombustíveis de segunda e terceira geração. Eles também, quando fazemos a avaliação do ciclo de vida, de generação de dióxido de carbono, genera menos dióxido de carbono, porque uma parte já foi posta na primeira geração, do produto generado através dos produtos da primeira geração. As vantagens desse produto, desses biocombustíveis avançados, eles não competem com a alimentação e reduzem os gases de efeito invernadero hasta 80%. Reduzem mais o efeito invernadero do que os biocombustíveis generados na primeira geração. A grande desvantagem é que algumas matérias-primas requerem um pré-tratamento. Isso faz com que o produto seja caro. Qual é o grande objetivo do biocombustível? Que ele tem que ter um preço muito similar aos combustíveis de origem fóssil. É nisso que estão trabalhando muito, ou o país tem que ter uma política que suporta subsídios para vender biocombustíveis. Já temos o conhecimento dos tipos de biocombustível, o que é um biocombustível avançado, e agora vamos evaluar as diferenças que há entre o biodiesel, o diesel verde e o diesel fóssil. O biodiesel, que hoje no mundo se produz 57 milhões de metros cúbicos, ou seja, já é uma indústria antiga, que tem tecnologia, é um éster de ácido graxo. Ele não tem a mesma fórmula que o diesel que vem das refinarias. Ele é generado através de uma reação de transesterificação do aceite vegetal, ou grasa, ou resíduos orgânicos, ou aceite de cocina. Ele reduz o efeito invernadero. Ok? O diesel verde, o que é? É um hidrocarburo que tem a mesma fórmula do diesel que vem da refinaria. Essa é a maior vantagem, porque há todas as coisas que tienes de logística ou de suministro listas para o diesel fóssil, podes la utilizar para o diesel verde. Ele é generado por uma reação de hidrogenação de um aceite vegetal não comestível, graxas animais, resíduos orgânicos ou aceites utilizados. Não há limites técnicos para añadir o diesel fóssil, porque tem a mesma composição e genera também a redução, há uma redução do efeito invernadero.
Y por último, el diésel fósil es un hidrocarburo producido por el refino de petróleo. Acá podemos comparar las propiedades que tiene el biodiesel, el diésel verde y el diésel fósil. Bueno, acá voy a destacar que el biodiesel tiene un mayor contenido de oxígeno porque es un éster y en su fórmula tiene oxígeno. El contenido de azufre, como tanto biodiesel como diésel verde, vienen de plantas o desechos o óleos, es un porcentaje muy pequeño. El índice de cetano es mayor, que es muy bueno para los motores a diésel. Y lo más importante es que el diésel verde no tiene ningún problema de oxidación porque no tiene oxígenos y no trae ningún impacto en los motores de los coches. O sea, es la misma cosa. No se utiliza hoy diésel verde en su integralidad porque no hay suministro para eso. Bueno, llegamos acá, ¿cómo estamos? En 2019, la producción de biocombustibles fue solamente 3%, y la producción de combustibles fósiles fue 97%. Entonces, los biocombustibles van a crecer, hay espacio, pero tenemos que reconocer que la industria de petróleo va a continuar existiendo por muchos años, porque es la estructura que está armada y hay materia prima para suministrar, y también nuevas tecnologías para explorar petróleo están siendo desarrolladas. Acá es una idea de cómo los biocombustibles, cuál es la participación de cada biocombustible. Tenemos o alcohol, com uma participação de 71%, o biodiesel com 25% e o diesel verde com 4% em 2019. E o que apresenta, segundo os estudos da Agência Internacional de Energia, é que o diesel verde vai subir 3 pontos percentuais na matriz energética, o biodiesel vai baixar um pouco e o álcool também. Okay? Ou seja, o diesel verde empieza a ganhar espaço no suministro. Há novas plantas que estão sendo proyectadas, não somente a de Paraguai, há uma grande planta nos Estados Unidos de quase 2 milhões de litros, há outras plantas em Ásia que estão sendo desenvolvidas para que haja um crescimento. E o mais importante é que vocês possam mirar que o crescimento da produção de biodiesel de 2019 a 2024 vai ser ao redor de 2%. Então, não é algo que está crescendo com uma velocidade tão grande. Nesse momento, o produto que cresce é o diesel verde. Acá, para que vocês possam ter uma ideia, hoje, em 2019, a produção de biodiesel e diesel verde estava repartida 87% biodiesel, 12% diesel verde. E os grandes produtores, quem são? União Europeia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Argentina. Argentina, Brasil e Indonésia solamente produzem biodiesel, não produzem diesel verde. Estados Unidos agora está traçando um reto para crescer muito, e a União Europeia já tem todas as regras da União para que o diesel verde pueda crescer. A Agência Internacional de Energia também hizo um estudo de como será a foto. Um momento. Aqui um slide antes. Acá é como é a produção de diesel verde. Ou seja, a União Europeia é responsável por 59%, Ásia 15%, Estados Unidos 26%. Como podemos mirar, a produção de diesel verde em 2019 é pequena, são 7 milhões, e a União Europeia já ha aprovado que o diesel verde pode ser añadido em 26%. Isso não está ocorrendo porque não há produto, e o biodiesel está limitado a 7%. Ou seja, a União Europeia também ha definido que todos os produtos que vêm, biocombustíveis que vêm da primeira geração, estão limitados a 7%, justamente para criar espaço para não competir com alimentos.
y la Unión Europea sigue firme con el objetivo de bajar emisiones de dióxido de carbono. Y acá es la gran foto que vosotros quieren mirar, o sea, con el proyecto Omega Green, América do Sul será responsable por 9% de la producción de diésel verde. Entonces, y el grande cambio, Estados Unidos con la planta de casi 2 millones de metros cúbicos que va a construir, será responsable por 45%. La empresa en Estados Unidos que está desarrollando más estos proyectos se llama Diamond Green y pertenece al Grupo Valero, que no es exactamente una petrolera, pero es una grande distribuidora. ¿Okay? Y la pregunta que nos hacemos es por qué el diésel verde está creciendo tanto desde los últimos años y hay una perspectiva que va a crecer casi 40% para los próximos años. Primero, es un producto igual al diésel fósil, o sea, todos los problemas de logística, de almacenaje, prácticamente no lo existen. Hay tecnología disponible. Y otra cosa, para el diésel verde empezamos a tener refinerías de 1 millón de capacidad. Para biodiesel, las mayores refinerías son de 500, 600 mil metros cúbicos. Entonces, eso ya trae una ventaja de escala, y esa ventaja de escala, ela será aplicada en Paraguay, ya que la planta en Paraguay tendrá 1,2 millones de metros cúbicos al año. Para que vosotros también puedan entender que el biodiesel es importante, primero porque ya hay una estructura, pero o por qué que investir más en diésel verde y no en biodiesel. Primero, es un éster que nosotros tenemos y no una molécula igual al diésel. Y el biodiesel tiene dos problemas que los países están cuidando. Uno, él tiene un límite de adición en algunos países en función de la gelificación y él requiere cuidados en almacenaje, pues tú no puedes almacenar el biodiesel por mucho tiempo. Y otro punto que no he escrito acá é que quando se produz biodiesel, se produz glicerina, glicerol. Então, é um segundo produto que tienes que vender, e a venda de glicerol e de glicerina, elas são uma commodity, depende de lo que está ocorrendo no mercado. Muitas vezes o preço é muito baixo e outras vezes o preço é muito alto, e há estudos para desenvolver uma petroquímica à base de glicerol, pero isso ainda é muito caro no dia de hoje. Agora vamos falar um pouco das tecnologias que há para produzir o diésel verde. Praticamente no mundo existem duas tecnologias. Uma tecnologia que é Neste, uma empresa finlandesa que tem a tecnologia patenteada NextBTL e que permite produzir diésel, combustível para aviões, nafta, propano. E tem como base aquela reação que já é comentada anteriormente, que é uma reação de hidrotratamento com hidrogênio. E uma coisa importante é que Neste é o maior produtor de diésel verde no mundo e também de combustível para aviação, e é uma empresa que opera de uma forma integrada. Ela desenvolve a tecnologia e ela produz. Ou seja, não é uma empresa que vende tecnologia para que outros possam implementar. E Neste tem em suas pantallas em internet que su diésel verde reduz as emissões de gás efecto invernadero hasta 90% e que o SAF, que é o combustível para aviões, reduz o efecto invernadero hasta 80%. Neste trabalha com plantas muito grandes, é o maior produtor mundial ao dia de hoje e produz alrededor de 3,5 milhões de metros cúbicos e dentro, mais ou menos, de um ano estará produzindo 4,5 milhões de metros cúbicos porque está implementando uma planta em Singapura com mais de 1 milhão solamente para combustíveis de avião. Acá, para que vocês tenham uma ideia, algo muito simples que saquei do site de Neste, ou seja, as matérias-primas chegam, querem um pré-tratamento,
esse é o que é caro na produção de diesel verde. Depois, juntamente, separamos os triglicerídeos, há uma reação com o hidrogênio e sale os produtos. Sale GLP, sale naftas e sale diesel. Acá não há apontado que sale também jet fuel, querosene para aviação, pero também sale. A outra empresa que provee tecnologia para produzir diesel verde é uma empresa que pertence ao grupo Honeywell, é a Honeywell UOP. É uma empresa que solamente vende tecnologia e todas as plantas que há em Estados Unidos utilizam essa tecnologia e será a tecnologia que Paraguai vai utilizar, que a refinaria Ômega vai utilizar em Paraguai. É um processo flexível, tem tratamento das distintas matérias-primas, só que hace a produção em 2 etapas. Primeiro, hace uma hidrogenação e depois hace a isomerização. A isomerização é importante para poder chegar ao número de carbono que necessitamos, ou seja, para que as moléculas possam ser ramificadas, principalmente para produzir el rete para a aviação, combustível sustentável para a aviação. Então, afinal, temos diesel verde com qualidade. Segundo a empresa, a redução do efeito de gases invernadero é de 85% a redução, e eles têm uma coisa interessante. Vou passar para cá. O GLP e a nafta que é generada volve ao sistema para generar o hidrogênio que é necessário para que se possa ocorrer o processo de oxigenação. Então, há processo praticamente circular em essa proposta de Honeywell UOP. Bueno, finalmente chegamos ao projeto de Paraguai. O projeto de Paraguai, o dueño desse projeto é EBC Group, que é grupo brasileiro que em Brasília produz quase 1 milhão de metros cúbicos de biodiesel. Ou seja, em Brasil não se pode produzir diesel verde hasta agora. O governo ha aprovado e a aprovação tem que ter equilíbrio para que a indústria de biodiesel, que hoje está quase alrededor de 7 milhões de metros cúbicos, não sofra. Ou seja, as duas indústrias têm que competir. Não é a mesma situação de Paraguai. A inversão será uma inversão de 800 milhões. O dueño da empresa acredita que isso será sencillo, porque Ômega Green é projeto de praticamente emissões zero de dióxido de carbono. Ou seja, todo o grupo EBC tem como objetivo chegar a 2030 com emissões netas. Eles agora han publicado resumo da situação e estão trabalhando de uma maneira muito expressiva para ser uma empresa modelo, para ser o terceiro produtor mundial de biocombustíveis. A ordem agora seria, no futuro, Diamond Green, Estados Unidos, Neste e EBC Group. Então, é uma competição muito grande, porque os 3 grupos querem fazer o melhor, sendo que Honeywell UOP leva uma vantagem em tecnologia, considerando que praticamente mais ou menos 60% da produção de diesel verde no mundo estará utilizando sua tecnologia, já que nesse não há vendido até a fecha a tecnologia. Esse projeto estará ubicado na zona franca industrial de Paraguai, que tem objetivo de fazer produção para exportação, e imagino também, apesar de não conhecer, que há desconto em los impostos. Uma coisa muito importante da concepção desse projeto é que já há acordo com uma empresa de logística para fazer o transporte de biocombustível de Asunción hasta Montevideo, hasta el Uruguay, do porto de Montevideo
saldrá o produto para Estados Unidos, Ásia e tudo mais. E essa construção deve começar em 2021. Bueno, o que essa refinaria vai produzir? Vai produzir diesel verde, vai produzir o combustível verde para os aviões e vai produzir nafta verde, que volverá ao sistema, a princípio, para generar energia. O projeto vai utilizar praticamente energia renovável. Uma parte vendrá de produtos da produção e outra de Itaipu, que Paraguai tem 50% da energia de Itaipu e é uma energia completamente renovável. O PIB de Paraguai vai crescer 8 bilhões em 10 anos, ou seja, 20%, já que o PIB hoje está alrededor de 44 milhões, e serão generados direta e indiretamente 2.400 empregos. Outra coisa importante desse projeto, já temos a tecnologia, o espaço, o acordo com o governo, todas as aprovações dos ministérios, é que Omega Green já tem uma grande parte da produção vendida, ou seja, ele vai suministrar para a Shell 500.000 de biocombustíveis ao ano, já que Shell tem como objetivo chegar a 2050 com emissões netas zero. Essa é a palavra do momento, ou seja, todas as petroleiras e empresas de energia, quando se posicionam, estão dizendo o quanto vão reduzir suas emissões netas. Também tem contrato com o BP de vender 1 milhão de litros ao longo de 5 anos, e mais ou menos, se hacemos as contas, vai vender 0,2 milhões de metros cúbicos ao ano. Se somamos o que vai vender a Shell, mais o que vai vender a BP, já teríamos ao redor de 0,8 milhões de metros cúbicos, e sua capacidade máxima é 1,2, se opera nos 365 dias. Uma coisa importante desse projeto é a concepção de matérias-primas. Esse projeto vai utilizar aceite de soja, vai utilizar aceite de pongâmia, aceites de cocina usados e graxas animais. Vou fazer um destaque grande para o aceite de pongâmia, porque será a primeira vez a nível industrial que esse aceite será utilizado para produzir diesel verde. O aceite de pongâmia é produzido por um árvore chamado Pongânia pinnata, que é natural de Austrália, e também é conhecido como árvore diesel. É um árvore que podemos imaginar que a produção é verticalizada, pois cada árvore produz por ano de 10 a 20 mil semillas, é muito. E cada semilha tem alrededor de 40% de aceite. É um árvore que essa semilha não é comestível, e tem uma intensidade significativa de carbono, ou seja, cada árvore consegue absorver uma quantidade muito grande de dióxido de carbono. Outra coisa importante é que essa produção será feita por uma companhia que se chama Investância. É uma empresa que hizo todo um estudo para que a produção ocorra no Chaco paraguaio, ¿entiendes? E eles vão chegar a um total de 50 milhões de árvores plantadas para poder suministrar 300.000 toneladas anuais de aceite. Quando tu pensas em 50 milhões de árvores plantadas, tu imaginas uma área muito grande, mas não é. Como são árvores, será solamente 0,3% da área paraguai, e em cada quilômetro teremos um momento, perdi. Temos 40 árvores, então é uma utilização intensiva da terra, é uma árvore que não necessita de adubos, é uma árvore que já foi feito um desenvolvimento que está muito bem implantada no Chaco paraguaio. E eles, antes de ir ao Chaco, fizeram estudos de qual seria a melhor área na América Latina que tinha as mesmas características
donde el árbol es original. Acá es una idea de cómo son los árboles de Pongamia, cómo es la fruta y la semilla. Además de aceite de Pongamia, que eu creio que é o grande objetivo, porque também temos, voltando a la Pongamia, o aceite de Pongamia não é uma commodity, então se pode fazer um preço por um par de anos, distinto do aceite de soja. O aceite de soja é uma commodity, e muitas vezes hoje está ocorrendo que alguns países estão diminuindo o percentual de biocombustível porque não suportam pagar por el preço que os produtores querem, ¿me entiendes? E Paraguai está bem, produz 10 milhões de toneladas al año de soja, processa 35% para generar aceite salvado, então não há problemas. Grasas animais, também Paraguai tem alrededor de 14 milhões de cabeças de ganado. A única informação que não consegui é como é o processo de recorrer aceites de cocina usados. Não posso dizer qual percentagem que será utilizado. Em nenhum artículo há informações de quanto será utilizado de cada matéria-prima. Mas eu, personalmente, creio que o projeto será muito focado em aceite de Pongamia. Bueno, a tecnologia que será utilizada para o tratamento das matérias-primas será utilizada a tecnologia de Crown. Crown é uma empresa muito conhecida em Brasil, porque praticamente de las 50 plantas que há de biodiesel em Brasil, eu diria que 30, 40 têm tecnologia Crown. Crown não solamente tem tecnologia para o pré-tratamento, como tem tecnologia para produzir biodiesel. Ok? Para produzir os produtos, ou seja, assim que se hace o tratamento de Crown, se obtém o óleo ou a gordura, se hace o processo de hidrogenação, e a tecnologia é a que já hemos falado, Ecofine de Honeywell. E também há uma tecnologia para gerar hidrogênio. É importante gerar hidrogênio porque é uma hidrogenação que ocorre. Então, essa planta de hidrogênio é uma tecnologia de uma empresa que trabalha com isso, que é UDE, e está trabalhando em conjunto com Honeywell, porque a parte de GLP e nafta vão volver ao sistema para ajudar a generar hidrogênio. Então, a conclusão que eu tenho é que países que têm uma agroindústria desenvolvida podem fazer com que cresça a indústria e a energia verde, ou seja, há condições de isso melhorar. No mundo, há espaço para todos os biocombustíveis, pois a participação é muito pequena. Vimos na diapositiva atrás que a participação dos biocombustíveis são somente 3%. Outro aspecto importante é que os biocombustíveis generam na redução do efeito invernadeiro e os biocombustíveis de segunda geração e terceira geração fazem com que a economia seja o mais circular possível, que é um objetivo. E eu creio que para Paraguai, no futuro, además de la indústria de diesel verde, talvez se pueda desarrollar um pouco mais a indústria do SAF, ou seja, o combustível verde para os aviões, já que hoje os aviões, o transporte aéreo é responsável por 2,8%. E eu também digo isso porque alguns exemplos, as outras duas empresas que he comentado, que são muito grandes, Neste e Diamond Green, han começado primeiro tentando vender muito diesel e agora começam a ser plantas exclusivas para produzir combustíveis sustentáveis para a aviação. É isso o que tenho a dizer. Só quero agradecer a oportunidade.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera María Luisa, por la presentación. Y aquellos que no sabían el proyecto Omega Green Paraguay, ahora tienen alguna información sobre esta inversión grande y oportunidades que seguramente van a venir con la ejecución de un proyecto de esta magnitud. Pero con esto yo me gustaría pasar la palabra a la profesora Verónica Rojas para que ella haga la coordinación de la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Verónica. Gracias, profesor Marcelo, y gracias también a la profesora María Luisa por la interesante presentación. Solamente quiero volver a decirle al público que nos está siguiendo que puede preguntar también vía la transmisión de Facebook en los comentarios a la transmisión y que vamos a empezar con las preguntas que prepararon los estudiantes. Ellos son en realidad los protagonistas junto con la invitada de la ronda de preguntas, así que le vamos a escuchar primeramente a Tatiana. Adelante, Tatiana. Buenas noches, profesora María Luisa. Nuestra primera pregunta hoy es, considerando los precios, el impacto ambiental y la efectividad de cada uno, entre el biodiesel y el diésel verde, ¿cuál es más conveniente? Yo creo que el diésel verde tiene mejores propiedades, pero los combustibles de segunda generación requieren un mayor pretratamiento y los procesos precisan bajar un poco los costes. Yo sé que ese proyecto de Paraguay está todo planteado, la logística ya está cerrada, la materia prima ya está cerrada, pero yo creo que el mejor depende un poco del objetivo, o sea, si de acuerdo con el objetivo, si el suministro es local o de exportación, de la logística local, de la disponibilidad del coste de la materia, incluyendo el tratamiento, el coste de proceso, las leyes del país, puede ser más aplicable que el otro, ¿entiendes? O sea, porque tiene un efecto mejor en los gases de efecto invernadero, pero no es solo eso. Yo creo que tenemos que proveer un producto que pueda ser competitivo, o si no es competitivo en el precio, tiene el subsidio del gobierno. Este proyecto en Paraguay me parece que tiene muchas variables que ya están acordadas, o sea, tendrá un suministro de energía barato de Itaipu, no va a comprar una materia prima que es una commodity, está en una zona franca que no debe tener los mismos impuestos, pero es difícil. Si fuese hacer una análisis técnica, iba a te decir que era el diésel verde, mas no basta solamente esa análisis técnica. Hay que sumar otras cosas, porque al final los combustibles, cuando consideramos en el país, ellos tienen un impacto muy fuerte en la inflación del país. Entonces, si el precio es mayor, o el gobierno va a subsidiar, o entonces el producto no tendrá una participación en la que es añadida al diésel tan grande. Es una respuesta que hay que analizar cada situación. Espero que tengas comprendido. ¿Sí? Sí, Alex, por favor. Sí. Ok, disculpen. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué se eligió producir diésel verde en nuestro país? Yo creo que el país de vosotros reúne todas las condiciones. Tiene una materia prima, todas las materias primas que pueden ser utilizadas. Una de las materias primas, dos, aliás, aceite de cocina utilizado y el aceite de pangani no son commodities, no hacen parte de esas commodities. Fue instalado en una zona franca,
foi hecho um estudo de logística e existe uma energia renovável barata. Hoy Paraguay tiene el coste más barato de energía de Sudamérica. Entonces, yo creo que eso todo ha facilitado a implementación de ese proyecto en Paraguay, para que el precio sea competitivo. Muchas gracias por su respuesta. Mi pregunta es la siguiente. Desde tu punto de vista, ¿es el diésel verde la mejor oportunidad de producción de biocombustible? El diésel verde o cualquier otro biodiesel que quieras implementar en larga escala en Paraguay, tendrás que exportar una parte, porque hoy el consumo de biocombustibles en Paraguay está alrededor de 400.000 metros cúbicos al año, ¿entiendes? 400.000 metros cúbicos es la capacidad hoy de una planta de biodiesel, las modernas y las plantas modernas de, como se dice, de diésel verde están alrededor de 1 millón de metros cúbicos, o sea, el consumo de Paraguay no soporta una planta grande para ser competitiva. Entonces, no falta matéria-prima, pero creio que os dois podem ser implementados, tanto um quanto o outro, pero hay que exportar la produção em Paraguay. Paraguay solamente tem 7 milhões de habitantes, um consumo bajo de combustíveis e, por consequência, também de biocombustível, já que o percentagem de biodiesel em Paraguay está a 3%, e, pelo que he leído, as leis que existem vão permitir chegar a 10%, e álcool anhidro já está em seu máximo, 27%. Então, eu creio que pode ser implementado o diésel verde, o biodiesel, desde que se haga um estudo grande, pero é necessário fazer exportações em função da escala para ser competitivo, porque o mercado interno abarca toda a produção. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Siendo un país productor, ¿qué tanto se va a utilizar el diésel verde en nuestro país, acá en Paraguay? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no he entendido. Siendo Paraguay un país productor, ¿qué tanto diésel verde se puede llegar a utilizar acá? Eu creio que isso depende das leis que o governo vai implementar. Eu não he encontrado as leis de Paraguai que hablam sobre diesel verde, só encontrei as leis que hablam sobre biodiesel. O biodiesel está alrededor de 3% e há um objetivo máximo de chegar a 10%, pero eu creio que seria interessante que o país implementasse uma lei que se pode, como em Europa, añadir 26%, porque Paraguai importa diésel, não fóssil, não tem refinarias. Então, se pode, se se tem um custo baixo e se há produção, por que não utilizar em Paraguai? Muchas gracias por su respuesta. Mi siguiente pregunta es si este proyecto tendrá algún impacto negativo en la economía del Paraguay o de alguna otra forma. Eu creio que não, porque esse é um projeto que está muito alinhado com o conceito de energia na economia circular. A Secretaria de Medio Ambiente e Desarrollo, não me recordo todo o nome, já aprovado todo o estudo de impacto ambiental, e como nós hemos visto, todo está estudado para não trazer danos para o país
y para generar un crecimiento del PIB. Yo creo que no habrá ningún impacto negativo. ¿Se puede reemplazar completamente el petrodiesel por diésel verde o biodiesel? Sí, puede reemplazar completamente, como he dicho, la molécula, la fórmula es igual. El problema es que, por ejemplo, Paraguay consume, si no me recuerdo, 1,7 millones de metros cúbicos al año, o sea, toda la producción de la refinería de Omega Green no atendería al consumo interno. Entonces tendría que duplicar, crear una otra Omega Green. Y la producción de Omega Green me parece que una gran parte está destinada a la exportación. Yo creo, hasta ahora, yo no he leído en ningún país en el cual lo diésel tenga sido reemplazado por el diésel verde. He leído, sí, que en Europa, si es posible, pode llegar hasta 26%. Para nadie está llegando a este punto porque no hay producto para eso. ¿Qué oportunidades más puede generar este proyecto Yo creo que para la industria paraguaya? Eu creio que pode generar oportunidades na área de logística, creio que pode generar oportunidades de estudos de las universidades, de los centros de pesquisa, o desarrollo de la agroindustria, suministro de itens para la biorefinaria, porque ela vai ser implementada, pero hay que hacer mantenimiento, no hay ninguna planta industrial que no haga mantenimiento. Entonces, es una oportunidad de aprender, yo creo que todos van a aprender, no solamente el accionista del proyecto, pero todos que prestan servicio, porque al final el objetivo máximo ¿cuál es? Tener un producto con bajo coste, tener un producto con emisiones netas, ¿ok? Y pagar a todos los empleados y que todo transcurra bien y generar lucro para la empresa. Tengo otra consulta. En general, el diésel verde no tuvo en Paraguay tanto marketing como el biodiesel generado a partir de oleaginosas. ¿Cuál podría haber sido la razón de eso? ¿Puedes repetir la pregunta, Isaías? En general, el diésel verde no tuvo... En Paraguay tanto marketing, ¿no? como el biodiesel. ¿Y cuál podría haber sido la razón de eso? Yo creo que la principal razón, yo no encontré ninguna ley que ha aprobado la utilización interna del diésel verde. Si no está aprobado la utilización interna, yo creo que hacer un marketing generaría preguntas. Entonces, tal vez, imagino, eu não sei exatamente qual é o ministério, a agência responsável para permitir que el diésel verde sea añadido. Y otra cosa también es que tiene que haber un equilibrio de precios entre el precio del biodiesel que es producido y el precio del diésel verde. No puede haber precios muy distintos, porque senão las empresas que venden el combustible, las distribuidoras, van a querer comprar el producto que es lo más barato. O mercado já não é muito grande, são 400 mil metros cúbicos. Então, tem que haver um estudo, como está ocorrendo em Brasília. Em Brasília está ocorrendo um estudo de como vamos fazer a combinação de vender biodiesel e de vender diésel verde. Essa é a razão por la qual a indústria ainda não está aprovada em Brasília. Me entendes? Porque se eu já tenho uma indústria, eu tenho que ter condições de pôr outra indústria que não me mate a antiga. ¿Me entiendes? Sí, gracias por la respuesta. Sí. Ahora tenemos una pregunta de Facebook de Elías Patiño. Gracias por tu pregunta.
es, ¿el uso de diésel verde en automóviles podrá ser rentable a largo plazo en el mercado, siendo que ahora se empieza a implementar el uso de automóviles eléctricos? E eu creio que a utilização dos automóveis elétricos ainda tendrá um estudo muito largo de economia circular, de quais são os benefícios e não benefícios que hace, porque há baterias, essas baterias utilizam lítio e outros metais, ou seja, como vamos a reciclar isso, quantas baterias um caminhão tem que ter, a energia que carga essas baterias vem de que origem? É uma origem renovável ou não renovável? Porque quando tu haces uma análise da emissão do dióxido de carbono, não é solamente o que o coche está liberando, pero é todo o ciclo, desde que ha começado. Então, se eu começo a analisar o coche e me volvo atrás, a produção das baterias, quanto ha generado, a energia utilizada, é uma energia fóssil que vem do petróleo, do carvão, quanto ha generado de CO2. Então, há que fazer um somatório de todo esse ciclo para poder dizer, afinal, não, eu estou em um projeto que é emissões netas, como as petroleiras estão fazendo para o biocombustível, como agora o grupo SB ha puesto em sua página na internet, que seu maior objetivo é chegar a 2030 com emissões netas zero, como Shell é puesto, chegar a 2050. Então, eu não quero sacar que não tem seu espaço os coches elétricos, mas eu creio que é estamos ainda muito a princípio para dizer que um universo que 97% é suministrado por combustíveis fósseis. Há muito que fazer, a estudar e tudo mais. Hay otra pregunta hecha por el señor Marcelo Castier, la cual es la siguiente. ¿El queroseno de aviación por la ruta del diésel verde está homologado para utilización o es experimental? Muchas gracias por la pregunta. Ele está homologado em muitos países, BP em el norte de Europa, Finlândia, Suécia. Há muitos vuelos solamente utilizando combustíveis sustentáveis. Em Estados Unidos, há uma empresa pequena em Califórnia, que não me recordo o nome, que também está suministrando. E esse acordo de BP é solamente com Neste. Neste está construindo na planta de 1,5 milhões de metros cúbicos de combustível sustentável para aviação em Ásia, que será utilizado em Ásia, e também nos Estados Unidos. Total está construindo, e semana passada, Ronnie Wope ha puesto em sua página de internet que agora tem uma tecnologia solamente para produzir combustível de aviação, ou seja, é praticamente o mesmo, mas o processo de isomerização será muito mais forte para ter o C6H12 mais ramificado. Então, eu creio que isso é uma verdade, porque tu empiezas a ter uma garantia de quem vai te comprar. Já há em Europa algumas propostas em que tu queres volar em um vuelo com combustível sustentável, tu vas a pagar um pouco mais. Países que têm padrão de vida um pouco mais alto estão dispostos a isso. Então, isso, e o governo dos Estados Unidos está ponendo em sua arma, não sei como se diz em espanhol, Forças Armadas, Marcelo, vuelos que estão usando RET A1. E outra coisa boa é que quando tu añades o combustível para a aviação, tu podes chegar até 50%. Ainda não há produção para isso, mas vários testes foram feitos, não somente por el governo, como por as empresas privadas de aviação, e eu creio que isso será uma verdade. E, então, eu creio que as duas empresas que estão competindo com tecnologia
ahora también están focadas en producir, tener plantas que producen principalmente el SAF, el combustible sostenible para aviación. Esto es una cosa que puede ocurrir en una segunda etapa en Paraguay, ya que Paraguay está desarrollando la plantación de Pangani. Yo creo que eso puede ocurrir. Tenemos otra consulta de Facebook y agradecemos a Miguel Zamudio por la misma. La siguiente es una consulta al margen. Cuando se incentivó la fabricación de biodiesel en Paraguay, se estableció incluso un porcentaje de mezcla obligatoria con el diésel de petróleo, pero al final todo quedó sin efecto y las inversiones quedaron ociosas, no se cumplió nunca. ¿Se tiene prevista una legislación para la implementación de este combustible y que no ocurra lo mismo? Bueno, ese problema de que se implementaron muchas plantas ocurrió también en Brasil, o sea, hoy Brasil tiene alrededor de 50 refinerías que producen biodiesel, muchas cerraron porque tenían una capacidad pequeña, y imagino que eso también ocurre en Paraguay. Ahora, yo no conozco exactamente cómo está la negociación de las leyes, porque para añadir diésel verde, por lo que he leído, hay que haber una ley en Paraguay que permita eso. Tú no puedes añadir solamente porque quieres, ¿me entiendes? El objetivo de ese proyecto Omega Green, el principal de lo que he leído, es exportar 90%, tener grandes contratos que garanticen que 90% ya está vendido. Él ya tiene vendido más de 70, ¿no? Y ainda va a construir. Entonces, ainda tiene 2 años para desarrollar otras negociaciones y cuando empezar a producir, la venda ya está acordada por 5 años, va a empezar a trabajar en los próximos 5 años. Y con suceso, que estoy firme que tendrá un buen resultado, muchas empresas que quieren ser emisión cero o muy cerca de cero, van a buscar, están buscando los productores. Bueno, ingeniera María Luisa, esta fue la última pregunta de la noche. Muchísimas gracias por su presencia, por estar con nosotros. Y antes de cerrar, me gustaría pasarte una vez más la palabra para que pueda despedirse del público que está con nosotros y sus comentarios finales. Bueno, yo agradezco más una vez la oportunidad de poder compartir mi conocimiento con vosotros. Si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer, yo dejé en la presentación mi correo, que es ariaslemos@globo.com, y pueden me escribir. Si yo no tuviera la respuesta lista, voy a pesquisar e intentar decir cómo puede encontrar la respuesta, y deseo mucho suceso para el proyecto que será implementado en Paraguay. Muchas gracias. Gracias. Nuestra serie de webinars tendrá continuidad en 2 semanas. El miércoles, siempre los miércoles, 12 de mayo, a las 6 de la tarde por el horario de Paraguay, 7 de la noche por los horarios de Brasilia y de Buenos Aires. Y el tema de nuestro próximo webinar será Cannabis, ciencia de su industrialización. Y va a ser presentado por el ingeniero Alan Benítez, recién egresado de la UPA, y por la profesora de la UPA, Paula de Barros Barreto. Entonces, el 12 de mayo, 6 de la tarde, horario de Asunción, 7 de la noche, horario de Brasilia y Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y quedamos por acá. Buenas noches. Hasta luego.